Fala galera, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista para trazer para vocês as principais notícias do Clube do Remo nesta sexta-feira, 27 de junho de 2025. Vamos falar aí sobre muitas coisas que aconteceram aí desde ontem à noite até o dia de hoje, mercado da bola, falar um pouquinho sobre a preparação e sobre a viagem do Clube do Remo para o jogo de domingo, 16 horas, diante do Atlético, tá? Antes de começarmos, eu peço para vocês, para que vocês possam dar uma força do nosso trabalho, inscreva-se no canal, deixa o teu like. Vou falar em inscrição, a gente tem uma meta aí de atingir o quanto antes 5 mil inscritos, então enquanto você está vendo essa apresentação aqui inicial, vai aqui embaixo, deixa a tua inscrição, não paga nada, você ajuda o nosso canal a expandir, a crescer e trazer cada vez mais torcedores do Clube do Remo e também de outros clubes, tá? Quando você deixa o teu like, o YouTube interpreta e entende que o nosso conteúdo é bastante relevante e passa a indicar ao maior número de torcedores do Clube do Remo. Aproveita, deixa a tua opinião sobre o que nós vamos falar aqui, a tua opinião é muito importante para que a gente possa melhorar nosso trabalho, mas antes eu peço para que vocês prestem atenção aí no nosso recado dos nossos patrocinadores, porque tem tudo a ver com você, torcedor do Clube do Remo, que quer assistir todos os jogos do Clube do Remo na Série B através do Disney Plus Premium com preços especiais. Ei, torcedor azulino, você quer assistir todos os jogos do Clube do Remo na Série B? Assinando o Disney Plus Premium por apenas R$ 18,00 por mês, preço exclusivo para os inscritos aqui do Império Remista, você tem liberação imediata com o melhor streaming assinando o Disney Plus Premium. É só falar no WhatsApp com o Marcos William, dizer que você viu essa chamada aqui no Império Remista, no WhatsApp DDD 91 99805 2068. Galera, é o seguinte, a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começou ontem, né? Com o jogo CRB e América Mineiro. Esse jogo aí foi 2-1 para o América Mineiro, resultado excelente, uma vitória aí fora de casa do América Mineiro. E tá mais do que na hora do Remo conseguir essa primeira vitória fora de casa no domingo contra o Atlético em Minas Gerais, tá? E o Remo precisa urgentemente dessa vitória, porque o Remo já caiu aí para a 9ª colocação. O América Mineiro, que estava atrás do Remo, aliás, meio de tabela ali, 14ª colocação, chegou a ficar aí, já chegou até ultrapassar o Clube do Remo, né? Então o Remo não pode se pressionar. Quando eu falo se pressionar, é ter urgência de vitória. A gente está falando aí de um adversário que vem de 2 vitórias consecutivas, que é o Atlético. Inclusive ganhou no último jogo aí na rodada passada o Goiás, que é o líder do campeonato, por 2-1, jogo em Goiás. Então a gente também não tem que deixar de interpretar que o Atlético é o vice-lanterna da competição. Então, contra times aí de meio de tabela e zona de rebaixamento, o Remo tem a obrigação de ganhar desses times aí pelo investimento e pela qualidade que sim tem o elenco do Clube do Remo. Então o Remo vai viajar hoje à tarde. A gente vai falar um pouquinho aí como ficou a composição do time. Não é o time que vai enfrentar ainda definitivamente o Atlético, tá? É o time que fez o último trabalho, o último treino em Belém antes da viagem. Então como que ficou o time? Marcelo Rangel, Marcelinho, Cláudio, Reinaldo e Sávio, Jaderson jogando de primeiro volante, Pavani de segundo volante e o Dodô jogando como o camisa 10, como armador. No trio de ataque, aquilo que a gente vinha pedindo, graças a Deus aí tende a acontecer, que seria o Davó jogando de centroavante o Marrone e do outro lado o Pedro Rocha. Bom, não se sabe se o Caio Vinícius vai viajar, pois o mesmo não treinou com bola, ainda está em processo de transição e só fez o treino de corrida ao redor do gramado, né? Então não se sabe se ele vai viajar. Meu ponto de vista, apesar de ele ser um jogador muito importante, é preferível que de repente ele se recupere 100% para pegar um ritmo de jogo, para que no próximo jogo do Remo em Belém, que é diante do Cuiabá, ele esteja apto 100%, tá? Então não se sabe ainda se o Caio Vinícius vai viajar para que possa disputar essa partida aí. Com relação à escalação do Clube do Remo, eu vou dar a minha opinião. Desculpa. Jaderson é um cara que tem uma mobilidade maior, porém está sem ritmo de jogo. Tá? Também é um cara novo, deve estar com uma boa condição física aí. Mas a gente entende
que seria muito melhor do que se tivesse ainda o Luan Martins. Porém, na minha concepção, na minha opinião, queria que você deixasse de vocês aí, eu iria com o Daniel Cabral, de primeiro volante, até porque nos últimos jogos que entrou sempre jogou bem, e sinceramente não sei por que o Marcos Braz trouxe o jogador, já que o mesmo não entra em campo, e seria uma boa, porque é um jogador novo também, tem pulmão, tem pegada de marcação. Iria com o Pavani de segundo volante e o Jaderson jogando de 10. Gente, eu já tinha falado aqui muito antes do Jaderson se machucar no início do campeonato, que eu não vejo ele sendo esse camisa 10, o cara de armação. Porém, ele é muito mais útil em todos os sentidos, marcação, chegada na área, preparar uma jogada ali para uma assistência, uma pré-assistência, do que vinha fazendo o Pedro Castro. Com relação ao Dodô, vocês já sabem a minha opinião, porque é a nossa opinião aqui, uma unanimidade, mas na cabeça do técnico, ele é o único cara que tem essa característica aí de camisa 10, de armador, de construção, de armação de jogada, se bem que nos últimos jogos aí do Clube do Remo ele vinha mais jogando como atacante, principalmente com o Rodrigo Santana, era o técnico do Remo, né? E com o Daniel Paulista, ele também jogava mais de atacante. Então, a gente não pode cravar, esse foi o time que fez a última preparação antes da viagem. Mas amanhã o Remo vai fazer o último treino no CT do Cruzeiro e a gente vai aí esperar como vai ficar essa composição. Tomara que em cima da hora ele faça a reversão, porque o Dodô, a gente já sabe que não tem condições, mas vamos esperar, tá? Falando um pouquinho sobre o mercado da bola aqui, muitas informações. Nós falamos aqui sobre o interesse do Botafogo do Rio de Janeiro no Cadu. Essa negociação foi concretizada, o Cadu já viaja na semana que vem para realizar os exames até o presente momento, para fazer um trabalho aí na categoria de base, ali o sub-20, mas com o olhar clínico do técnico do Botafogo aí, profissional, me fugiu o nome dele, para poder fazer essa avaliação do Cadu. E como nós já falamos, empréstimo por um ano e com possibilidade de compra, opção de compra, com uma multa estipulada em 10 milhões de reais. Tá? Então desejamos para o Cadu boa sorte. O Cadu, de novo, é um bom jogador, precisa ser melhor trabalhado, precisa, enfim, ganhar confiança, ganhar experiência, porque bola ele tem. E eu tenho certeza que ele vai trazer muitos frutos para o Clube do Remo, seja ele num retorno futuro ou numa venda que seria essa a maior venda do futebol paraense, tá? Talvez não feche em 10 milhões aí, mas o Remo aí vai saber negociar, porque essa grana aí pro John Textor não é nada, é grana de lanche, ok? E aí, se falou também, a gente vem falando aí algumas semanas, a gente sempre procura acompanhar um pouco dos bastidores, principalmente vindo do esporte aí, os caras lá, basicamente, que batem o martelo que o Pedro Rocha tá fechado. Gente, não sou eu que estou falando, é a imprensa lá de Pernambuco que fala que o Pedro Rocha, basicamente, já está fechado com o esporte. O que eu tenho para falar sobre isso daí? Grana, negócios, ok? A multa do Pedro Rocha hoje, ela custa 30 milhões de reais. Primeiro, o esporte vai ter essa grana para poder bancar? O Pedro Rocha, ele não é insubstituível. Essa grana vinha para resolver a vida do Clube do Remo. Então, se o esporte tiver a grana para pagar e o Remo não viaje na maionese no sentido de a multa ser 30 milhões e querer liberar o cara por 1 milhão de reais, que isso daí não é jogo. Muito menos uma futura troca de mandar o Pedro Rocha para lá por uma determinada quantia de valor e os caras mandarem simplesmente os refugos, os caras que não servem para eles lá, os caras que estão parados, que estão botando de contusão, para fazer aí uma moeda de troca. Então isso daí para o Clube do Remo não é jogo. Então é somente aqui o meu ponto de vista. O Remo também fechou, segundo informações, fechado, somente aguardando para fazer a avaliação, a parte médica aí, o zagueiro Cauã, de 22 anos, cria da base do Botafogo lá, porém já estava aí jogando no profissional, inclusive recentemente estava no Juventude, é um jogador paraense que está vindo para reforçar o Clube do Remo. Minha opinião, gente, olha só, zagueiro, nós temos aí Klaus, Reinaldo, Camutanga, Alvarinho, acho que é Kaique, né, o menino que veio da base ali do Fluminense. Tem mais um. E o Rafael Castro. 6 zagueiros. Vamos lá. Alvarinho, Rafael Castro,
o menino da base, Reinaldo, Camutanga e Klaus. 6 zagueiros o Remo já tem. Será que a gente precisava de um 7º zagueiro? O Remo vai ficar com um time completo de zagueiros? Assim, a minha opinião, tá, gente? A gente tem hoje zagueiros qualificados, tá? Então eu acho que a necessidade do Remo hoje não seria um zagueiro. Mas, se vier, a gente tem que desejar boa sorte. A gente quer que o melhor do clube do Remo, assim como a gente quer que o Dodô arrebente. A gente quer que o Remo ganhe. Independente se vai jogar com o Dodô, com o Felipe Viseu, aqui, o que importa é o sucesso do clube do Remo. O clube do Remo fica e os jogadores se vão. Essa que é a realidade. E a principal notícia, que o Remo aí está apalavrado, só não vou cravar aqui que está certo, porque o jogador não assinou o contrato com o jogador Cantillo. O Cantillo é um jogador colombiano que vai fazer 31 anos, passou aí 4 anos no Corinthians, ficou de 2020 até 2023, depois ele passou o ano de 2024 no Júlio Barranquilla, e esse ano está lá no Huracán da Argentina. Inclusive, o último jogo dele foi contra o Corinthians, ele jogou como titular, o Huracán ganhou o Corinthians de 1-0, e naquele jogo o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana, tá? O Cantillo é um jogador mais de marcação, eu não vejo ele como segundo volante, como o pessoal fala aí, é um jogador que tem uma boa rodagem, ninguém joga à toa 4 anos no Corinthians, e ninguém desaprende porque o Huracán é um time de Sul-Americana, mas a gente deseja boa sorte para o jogador, como eu falei para vocês, está palavrado com o clube do Remo. A única coisa que me preocupa, gente, são essas contratações aí. A gente falou aqui que a gente precisava, na próxima janela, contratar um primeiro volante, já que ninguém utiliza o Daniel Cabral e muito menos o Madison. Mas para que viesse contratações pontuais, que seria o caso aí de um primeiro volante, um lateral direito, quem sabe um lateral esquerdo, um camisa 10 e um centroavante. Então, essa negociação a gente só não vai cravar do Cantillo, porque ele não assinou o contrato, mas está palavrado com o clube do Remo. E segundo informações, o Remo vai trazer aí de 4 a 6 reforços, então, teoricamente, já chegaram 2, aí vão chegar 2, que seria o Cauã, zagueiro do Botafogo, 22 anos, e o Cantillo, 31 anos. Parece que o Remo já está fechado aí com o lateral direito, um jogador de meio de campo, que deve ser um 10, e um atacante que não foi especificado se é um centroavante. O Remo está obcecado pelo acesso. A preocupação é que não faça loucura saindo contratando aí jogadores aí de base que não tem muita, vamos falar assim, muita casca para que pudesse vir para cá e ficar no banco de reserva, como é o caso aí dos 2 garotos que vieram da base do Fluminense. Então, na cabeça ali do Marcos Braz, são jogadores que vão vir para chegar e ser titular. Aí eu pergunto, se vão chegar para ser titular, você acha que o Cauã aqui vai tirar a vaga do Klaus e do Reinaldo hoje, que são absolutos na zaga? É aquela interrogação que fica. Mas, de qualquer forma, vamos torcer. Então, a diretoria do Clube do Remo está engajada. Logicamente, essa folha salarial vai aumentar. O Remo vai apostar tudo aí nessa próxima janela que abre no dia 10 para que possa conseguir esse acesso. Não está difícil, gente. Só que se o Remo não ganhar, agora domingo, ele vai se complicar. Porque os times aí, eu falei para vocês, os times que estavam lá no meio de tabela já passaram o Clube do Remo, entendeu? O negócio está funilando. Então, para o Remo chegar, ele precisa construir aí pontuação desde já. Beleza? Galera, mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, não deixe, deixa o teu like na realidade. Então, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha. E essas são as informações de hoje. A gente volta amanhã trazendo as últimas informações do jogo que acontece no domingo, 16 horas, Atlético e Clube do Remo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.